Amém. Boa noite, queridos. Que bom a gente poder estar aqui de novo, né? É sempre uma alegria. É bom demais a gente estar na casa de Deus, na casa daquele que nos salvou, que mudou a nossa vida, que nos deu esperança, que tem nos abençoado todos os dias. Ele é bom em todo o tempo, não é? Graças a Deus. Boa noite para você que está nos assistindo aí pela internet. Que Deus abençoe a sua vida também, abençoe a sua casa. É um prazer, uma alegria poder estar com você também nos acompanhando aí. Bom, gente, existe uma frase que todos nós, ao menos uma vez na vida cristã, nós já confessamos essa frase. Essa frase diz: Deus é bom. E essa é uma verdade. Deus é bom. A gente até diz, em todo tempo Deus é amém. E Jesus declara ainda mais, diz que Ele é o único que é bom. Então a gente começa a entender que em Deus não há maldade. Ele vai dizer lá no Antigo Testamento, em Jeremias: eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz, pensamentos de bênçãos. E Deus, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele continua sendo o mesmo Deus. No entanto, a vida cristã, ela é vivida pelo conhecimento. E muito pela vivência, ou seja, daquilo que nós experimentamos no nosso dia a dia. Ou seja, não adianta eu ficar falando, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, mas nunca parar para experimentar essa bondade de Deus. Nos momentos onde são críticos na nossa vida, nós precisamos, às vezes, mesmo que a situação não esteja favorável, crer: Deus é bom em todo o tempo. Existem coisas que nós não conhecemos, existem coisas que a gente não sabe discernir, mas ainda assim, Deus continua bom. Então a gente continua sempre experimentando de Deus. E nessa noite eu quero convidar você a experimentar, a provar que Deus é bom. Eu não sei como você entrou aqui, eu realmente não conheço a situação da maioria das pessoas que estão aqui, se estão bem, se não estão, como é que estão as coisas dentro de casa, como é que estão as coisas no trabalho, mas nessa noite eu quero que você coloque isso no seu coração. Essa frase será repetida várias vezes nessa noite, para que você possa internalizar isso, colocar isso no teu coração, gravar no teu coração, que Deus é bom apesar das circunstâncias. Salmo capítulo 34, versículo 8, a palavra vai dizer para a gente o seguinte: olha, provai e vede como o Senhor é bom. Como é feliz o homem, no sentido genérico, claro, que nele se abriga. Pai querido, em nome de Jesus, a Tua palavra, Senhor, declara que Tu és bom. E nós queremos, ó Deus, experimentar essa bondade a cada dia. Queremos, ó Deus, confessar essa bondade a cada dia. Por mais, ó Deus, que os pensamentos possam querer, ó Deus, mostrar o contrário. Por mais que a razão fique tentando, ó Pai, a todo custo, trazer para nós por quê, para quê. Mas, ó Deus, nós precisamos confessar e crer: Tu és bom. Tu não mudas, Senhor. Tu és o mesmo, ontem, hoje, o será para sempre. E nessa noite, Senhor, que todos aqueles que estão me ouvindo, todos esses que estão aqui comigo, possam estar ouvindo, Senhor, a Tua palavra doce e suave, falando aos seus corações: eu sou bom. Muito obrigado, Pai. Que o Teu nome continue a ser glorificado. E que nessa noite, ó Deus, vidas sejam abençoadas. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Pai. Se alguém disser para você que o limão é doce, você acredita? Não, mas olha, comprei na feira um limãozinho, rapaz, estava docinho, olha, mel. Estava uma delícia. Você vai dizer: jamais. Se alguém disser para você que o mel é amargo, rapaz, eu comprei um mel outro dia desse, não sei, aquele mel estava batizado, estava amargo, estava estranho. Pode até acontecer, não é? Mas o mel, geralmente, ele é doce. Se nós vamos comprar uma roupa ou um calçado, geralmente o que a gente faz? Experimenta primeiro, para não ficar apertadão, para não ficar talvez grande, para não ficar talvez pequeno. Então a gente tem que estar experimentando. Quando alguém nos recomenda um lugar para a comida ou para a bebida, nós experimentamos a visita àquele lugar. Alguém fala para você assim: olha, rapaz, vai em Penedo lá tem chocolate, tem isso, tem aquilo. E você vai falar: não, vou lá em Penedo para ver se é bom assim mesmo. Não é? Às vezes em algum lugar próximo à tua casa, não, vai ali naquele lugar que abriu agora, que tem uma comida maravilhosa. E a gente só vai saber se realmente a comida lá é boa se a gente estiver lá e experimentar. Não tem como eu dizer assim: não, realmente aquela comida é uma maravilha, se eu não for lá. Nós, nos supermercados, quando um produto novo é lançado, eles nos dão o quê? Uma prova, né? Às vezes vai lá lançar uma geleia, passa lá numa torradinha, entrega para a gente, né? Sempre tem alguma coisa que eles estão dando uma prova. E quando a gente prova, a gente fala: realmente é bom, eu vou levar.
eu vou pegar uma latinha, eu vou pegar um pote, vou levar sim, isso aí vale a pena. Na feira também é assim, não é? Quando a gente prova, quando a gente experimenta, a gente tem ideia da qualidade. E hoje, nós estamos precisando, é tempo, um tempo que não tarda, mas é o tempo correto, de todos os dias nós vivermos pela fé. Se nós não colocarmos isso como prioridade na nossa vida e olharmos para as circunstâncias, olharmos para as notícias, olharmos para as coisas que estão ao nosso redor, a gente nunca vai entender que Deus é bom. Eu não posso só acreditar no que os outros dizem. Na verdade, eu mesmo não posso deixar de experimentar. Eu posso chegar aqui para você nessa noite e dizer para você, olha, a bebida tal é muito boa, não é aquele refrigerante não, né? Refrigerante está fora de moda, né? Ninguém quer tomar mais refrigerante, mas sei lá, alguma coisa que de repente você gosta. Eu chego para você, olha, caldo de cana, amo, entendeu? Dá para anotar, né? Amo caldo de cana. E alguém chega para você e diz, olha, caldo de cana é uma delícia, é muito bom. E você nunca bebeu caldo de cana. Alguém chegou para você e falou, rapaz, não bebe aquele negócio não, que aquele negócio lá, rapaz, tem sujeira, tem isso, tem aquilo. Mas caldo de cana é uma delícia. Você tem alguém que não gosta de caldo de cana? Eu não sei. Nunca conheci ninguém que não gostasse. Todos os dias, será que nós temos a consciência da bondade de Deus? Será que a cada passo que a gente dá, será que a cada momento que a gente vive nessa consciência de que Deus, Ele é bom? Ou será que a gente fica entre dois pensamentos? Se tudo vai bem, a gente levanta as mãos, Senhor, Tu és bom, Tu és maravilhoso, eu louvo o Teu nome, eu Te exalto, eu Te engrandeço. E na hora que vem um momento difícil, porque o momento difícil vem, e a gente fala assim, cadê Deus? Onde é que está Deus? Por que Deus não está ouvindo a minha oração? Eu estou tão triste, eu estou tão para baixo. Não, queridos. Deus quer, como foi pregado aqui no domingo, né, que a gente tenha constância. A gente precisa ser constantes. Nós precisamos ser pessoas que não ficam no alto e no baixo, mas vivendo a todo tempo pela fé. E é por isso que eu tenho informado a você que não é bom que a gente viva pela razão. A razão engana, a razão distorce a realidade, a razão ela muda o nosso conceito, porque não é movida pela fé. E nós precisamos viver em fé. A noção que temos de Deus é uma noção muito distorcida. E essa visão é distorcida, infelizmente eu falo isso porque a gente conversa com as pessoas, a gente tem relacionamento com as pessoas, é distorcida pela visão que nós temos das coisas ao nosso redor. Eu gosto muito de uma frase de um filósofo, ele disse o seguinte, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e para retribuir, os homens fazem de Deus a sua imagem e semelhança. Francis Bacon. E as pessoas às vezes ficam achando, ora, será que Deus então é assim? Será que Deus é assado? Não. Eu não posso ficar entre dois pensamentos, eu preciso ter somente um pensamento. E o meu pensamento em todo o tempo é, Deus é bom. Às vezes a gente fica tentado, não é, a passar por situações, a gente fala, meu Deus, por que isso está acontecendo? Se Tu és bom, queridos, Deus é bom. Se a gente confessa isso, se isso está no nosso coração, podem vir as lutas, podem vir as batalhas, podem vir as dificuldades, Deus continua bom. Deus não age como os nossos conhecidos às vezes já agiram conosco. Deus não vai fazer algo na sua vida, como às vezes a gente já experimentou com amizades, talvez até dentro de casa. Não, Deus é diferente. Ele é algo perfeito, Ele é maravilhoso, Ele é digno de ser adorado. A Bíblia declara várias vezes que Deus é bom. E se nós damos crédito à palavra de Deus, sabemos que ela é a verdade. Por mais que as pessoas hoje queiram relativizar a Bíblia, não, esse pedaço aqui não é muito inspirado, não, esse outro pedaço aqui é mais inspirado, não, esse pedaço aqui está ultrapassado, o pastor Marcos tem sempre falado disso, né? As pessoas hoje querem ressignificar a Bíblia, não precisa ressignificar a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e está valendo hoje, assim como valeu há 100 anos atrás, há 1000 anos atrás, há 1000 anos atrás, a palavra de Deus ela continua certa, ela continua constante, porque se eu relativizar, querido, se eu disser assim, bom, a Bíblia é muito boa, a Bíblia é muito legal, mas tem coisa ali na Bíblia que eu não concordo. Querido, já começou errado. Porque o que a gente vai dizer? Você imagina só, de repente uma pessoa chega para você e fala assim, olha, a Bíblia é muito boa. Eu já fui crente, já estive na igreja, eu li lá uma passagem, e eu falei, com essa passagem eu não concordo. Aí imagina que de repente uma outra pessoa chega para você, olha, eu fui da igreja e li lá uma passagem que eu também não concordo. Se todo mundo começar a discordar de tudo que a Bíblia diz, daqui a pouco ninguém vai acreditar em salvação, daqui a pouco ninguém vai acreditar no sacrifício de Jesus, que foi eficaz, único, santo, daqui a pouco as pessoas não vão acreditar em milagres, vão achar que tudo é pelas coisas desse mundo, e a gente não pode relativizar. A Bíblia declara várias vezes, Deus é bom. E nós precisamos andar a cada dia nesse mesmo pensamento. Veja o que diz o Salmo 73, no primeiro versículo. Já começa no primeiro versículo. Perdão.
Um salmo da família de Asaf. Com toda certeza, Deus é bom para Israel, ou seja, para todos quantos cultivam um coração sincero. No Antigo Testamento, Israel era o quê? O povo de Deus. Deus tinha o seu olhar, Deus tinha a sua atenção para o povo que ele escolheu, para o povo que ele deu origem. E por mais que os inimigos muitas vezes tentassem destruir esse povo, e até hoje você está vendo isso, Israel continua de pé, porque Deus cuida deles. Só que no Novo Testamento houve uma mudança. E nós passamos a ser o povo escolhido de Deus. Você é povo escolhido de Deus. Se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é escolhido de Deus. Você é especial para Deus. Por quê, pastor? Porque eu sou melhor do que os outros? Não. Porque Ele, em Cristo Jesus, escolheu a cada um de nós. E essa verdade, queridos, precisa habitar no nosso coração. Eu não posso ficar pensando que eu sou igual a todo mundo. Não, não é. Você é filho de Deus. Você é amado. O Altíssimo continua te guardando, te abençoando a cada dia. Ele continua bom em todo o tempo. Ainda que a gente não entenda, ainda que o nosso intelecto queira dizer o contrário, que a gente possa sempre cultivar um coração sincero diante de Deus. Eu acho que isso é importante demais. Não como é que eu posso dizer? Não deixe, não é? Vamos dizer assim, de experimentar a bondade de Deus por causa de alguma situação que você venha passar ou esteja passando. Não desacredite de Deus, Ele continua fiel, Ele continua amável, Ele continua amor, Ele continua cuidando de você. E lá na frente, com certeza, Ele vai revelar o porquê das situações que a gente passa. Eu não preciso ficar entendendo tudo, eu não preciso ficar raciocinando tudo. O que eu preciso é crer no Senhor Jesus, crer que Ele é salvação, crer que Ele é milagre, que Ele é bênção para nossas vidas, que Ele tem agido em cada um de nós. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, diz o seguinte: Ele é a nossa rocha, suas obras são todas perfeitas e seus caminhos todos justos. Deus é fiel e jamais comete erros. Deus é bom, sábio e justo. Será que a gente pode dizer essa última frase? Deus é bom, sábio e justo. Gente, existem coisas, e a gente já falou sobre isso aqui, de repente você que está aqui ainda não ouviu, ou você que está pela internet não ouviu, entenda uma coisa, existem algumas verdades que sustentam a vida espiritual. A gente não precisa viver como uma pessoa que frequenta apenas uma igreja, mas eu sempre digo para você que a gente precisa experimentar de Deus. E existem algumas coisas que são especiais, que são indispensáveis. Por exemplo, se eu arrancar essa coluna daqui, o que vai acontecer? Não, é só uma coluna. Precisa, só tirar essa viga daqui. Não tem problema não, está ocupando espaço. Aí daqui a pouco alguém, vamos tirar a outra. Aquilo ali vai vir abaixo. O dia que a gente encher o batistério aqui, cai tudo. Assim também é com a nossa fé. Se a gente não tiver firme os pilares que sustentam a nossa fé, a verdade da palavra de Deus, a certeza de que Deus é bom, de que Ele não muda, de que Ele continua agindo, trabalhando em nós, meus queridos, se a gente não tiver essa base, a gente vai sucumbir. Diante das lutas, diante das dificuldades, todos nós passamos por ela. E como nós estamos numa caminhada de fé, eu quero dizer isso para você. Talvez você esteja passando por situações que você nunca imaginou na sua vida, mas fique firme, Deus continua bom. Deus olha para você com um olhar de misericórdia, de bondade. Deus olha para você com um olhar compadecido, querendo te ajudar, segurando você pelas mãos, levantando você quando às vezes a gente cai. Que Deus possa estar te abençoando tremendamente. A gente aqui ora, o pessoal clama, todo mundo ora para que a igreja seja abençoada. Então não deixe se levar pelos pensamentos, não deixe se levar pelas aparências, pelas circunstâncias, pela vida que a gente tem vivido no dia de hoje. Existem afirmações que nós lemos agora em Deuteronômio que são importantes demais. E eu quero conversar um pouquinho sobre cada uma delas com você, de maneira que você possa estar crendo e confiando em Jesus. Primeiro, essa passagem de Deuteronômio ela vai dizer o seguinte, que Ele é a nossa rocha. O que você entende por rocha? É um bairro, pastor, que tem ali, perto de São Cristóvão, ali tem um bairro lá chamado Rocha, é isso? Não, né? Quando a gente crê em rocha, quando a gente lê a palavra rocha, o que vem à tua mente imediatamente? Rocha é algo firme, é algo duro. Eu estava vendo, eu gosto de estudar tecnologia, eu estava vendo a dor de cabeça que dá, o trabalho que dá, na verdade, para o camarada conseguir furar uma rocha, a fim de colocar dinamite e aquilo ali explodir. Então a gente começa a entender que rocha é algo firme. E a rocha ela tem duas vantagens principais. A primeira delas é
que ela nos mantém. Se uma rocha está no lugar e nós estamos sobre essa rocha, nós estamos apoiados sobre essa rocha, dificilmente a gente vai conseguir movê-la, porque uma rocha ela é pesada, ela é forte, ela serve como fundação. Para se construir, não é, grandes prédios, o pessoal já deve ter visto aquele bate-estaca, sabe, que fica fazendo barulho, né? Tem lugar aí que dá confusão, que os vizinhos reclamam, chamam, né? E o pessoal está lá batendo estaca. Você sabe quando é que eles param de bater uma estaca? Quando ela consegue atingir a rocha que está nas profundezas, não é isso? Então a gente começa a entender que a rocha, ela dá base. Então Deus é a nossa rocha, é o que a palavra diz. Ele é a tua base, a minha base, a base da igreja. Eu não posso de maneira nenhuma relativizar isso, eu preciso crer nisso. A segunda ideia que eu tenho de rocha, e aí você vai dizer assim para mim, pastor, é o sobrenome de alguém? Não. Rocha é um lugar onde nós podemos nos esconder. Você imagine bem, se você estivesse aí no Velho Oeste, e de repente uma tribo ou assaltantes viessem atrás de você, para te roubar, e você tivesse diante de você uma rocha gigantesca, onde você pudesse se esconder atrás dela. A rocha, ela é abrigo. A rocha é lugar onde a gente corre quando o perigo está. A rocha é um lugar que pode nos servir como proteção. Então entenda isso. Deus é proteção para nós. Deus é firme, é o alicerce firme, onde nós podemos erguer a nossa vida espiritual. Ele é bom. Ele continua sendo bom. Ele sempre será bom. Não deixe isso sair do seu coração. Suas obras são todas perfeitas, diz a segunda frase. Existem pessoas que já me disseram o seguinte, Renato, e eu falei assim, a pessoa não acreditava em Deus, né? E eu ainda era muito novo, né? Ainda era do tempo que eu discutia e tentava provar para a pessoa que ela estava errada. Perda de tempo, tá? Não tenta não, porque pode ter certeza, não vai dar em coisa boa. E a pessoa disse para mim o seguinte, rapaz, esse negócio de observar a natureza, animais, peixes, rapaz, isso é muito subjetivo. Para mim, por exemplo, não tem nenhuma importância, eu não sinto nada quando eu vejo isso. Falei, é mesmo, cara? Difícil, porque quem não se... Vou usar a palavra aqui, mas me dá licença, tá? Quem não se encanta em ver as ondas do mar batendo? Quem não se encanta ao ver um passarinho? Quem não se encanta, de repente, ao ver, não é, as florestas? Quem não se encanta ao ver a criação de Deus? Os animais. Ontem eu compartilhei um vídeo, o pessoal alguém mandou um vídeo para mim, e mandaram um vídeo para mim onde os animais, eles estavam assim com gestos de carinho com os seres humanos. Essa é a criação de Deus, queridos. Ele se mostra também, ele mostra a sua bondade através da criação dele. Nós precisamos, a gente tem essa necessidade de estar em contato com a natureza. Quem não gosta? Quem não gosta de vez em quando de sair da rotina? Quem não gosta de vez em quando de sair da mesmice do dia a dia? Dessa selva de concreto que a gente vive e se voltar um momento para estar na praia ou para estar aí de repente numa floresta, numa cachoeira, em algum lugar onde tem a natureza. Por quê? Porque Deus já inseriu isso em nós. Nós gostamos de observar. Quando a gente olha para o céu à noite, não é? Meu pai tem uma casa em Itaipuaçu. E às vezes a gente ia para lá, e agora não, porque agora tem muita casa lá naquele lugar. Não sei se você conhece, mas aquele lugar cresceu demais. Assim que ele comprou a casa, a coisa que eu mais gostava era chegar de madrugada ou à noite, tarde, ficar olhando para o céu, contemplando as estrelas. Aqui a gente não vê muito, porque a iluminação da cidade atrapalha um pouquinho. Mas num lugar deserto, num lugar afastado, você olha para o céu e você vê a riqueza que existe de estrelas no céu. Gente, quem poderia ter criado isso? Como isso poderia ter surgido do nada? Como isso pode tocar o nosso coração? Quantas e quantas pessoas se emocionam de verdade ao olhar a criação de Deus? A gente precisa olhar para isso, porque na criação Deus se revela como um Deus que é bom. Deus não fez as estrelas, Deus não fez as plantas, Deus não fez os animais apenas com uma razão. Mas Ele fez tudo isso para provar que Ele é bom, que Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele pode criar, inclusive, situações para que você possa estar saindo de toda e qualquer tribulação. É a nossa confiança em Deus, é a nossa confiança no Senhor. Na verdade, quem não se encanta de observar o mar, o céu, as aves, os peixes, o fundo do mar, as florestas, os animais, as montanhas? Tem cada paisagem, gente, eu gosto demais. No meu Instagram, se você entrar lá, você vai ver, né? Quem são os amigos do Renato? É aqui, ali, é praia, é montanha. Eu gosto de olhar para aquilo. Aquilo me dá prazer, sabe? Dá uma alegria de você ver quantas vezes Deus criou tantas coisas magníficas. Coisas que nós até hoje, por mais de tantos anos que existem, milhares de anos que nós estamos aqui sobre essa terra, ainda não conseguimos copiar ou fazer igual. E Deus mostra para a gente. O fundo do mar não é conhecido. Não se conhece nem sequer 50%, não, acho que é 20% só é o que a gente conhece do fundo do mar.
Ou seja, a gente sabe mais do espaço, sabe mais da Lua, dos asteroides, dos planetas, das luas, do que do nosso próprio habitat, que é o mar. Então que a gente possa pensar um pouquinho nisso. Deus mostra a sua bondade em todo o tempo. E que a gente possa ter sensibilidade para poder estar observando essa bondade de Deus. Que você ao se levantar, e hoje eu levantei com esse pensamento, quando eu vim trabalhar eu falei assim, Deus é bom, Deus é bom, Deus continua bom. E eu começo a confessar isso, Deus é bom, confesso na minha mente, que se eu andar pelo meio da rua, né, falando Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, rapaz, vai o doido ali, ó, brincadeira. Mas então eu guardo na minha mente, eu interiorizo, eu coloco isso no meu coração, Deus é bom. Queridos, nós precisamos estar preparados para toda e qualquer situação que exista na nossa vida. O Espírito Santo, ele fala ao nosso coração, ele age dentro de nós, mas queridos, existe a nossa parte, que é confessar, que é crer, que é falar de acordo com aquilo que a palavra diz. O que a palavra diz é a verdade, precisa estar em nós. Então que a gente possa crer, mesmo diante das circunstâncias contrárias, que Deus ele continua bom. Número 3, todos os seus caminhos são justos. Tudo que Deus aconselha na sua palavra, toda a direção dada por ele são justos. Justo é derivado de uma palavra em latim. É aquele que respeita as leis, é aquele que respeita as regras, é aquele que respeita a justiça. Quando a gente pensa numa palavra como essa, não poderia ser diferente. Você imagine um Deus que escolheu um povo, um Deus que enviou o Salvador à terra, um Deus que nos chamou quando nós estávamos perdidos, um Deus que tocou no nosso coração, que disse assim, olha, eu quero você do meu lado. Eu quero trabalhar na tua vida, eu quero trabalhar na tua família, eu quero que você seja diferente. Um Deus como esse não poderia ser diferente, ele é justo. Ele obedece às leis. Deus ele faz o melhor por nós, isso mostra um pouquinho do caráter de Deus, e através do caráter de Deus ele se revela para nós. Mas o que nós precisamos fazer? Crer. E parece tão difícil. Uma palavrinha com 4 letras, mas parece que é uma montanha gigantesca para algumas pessoas. Meu irmão, creia. Creia, independentemente daquilo que você está pensando, independentemente daquilo que você está vendo, creia. Quando nós cremos, quando nós observamos, e por mais que às vezes a gente tenha tendência de fraquejar, creia. Jesus disse isso para alguém, apenas creia, somente creia. E nós precisamos crer em todo o tempo. Como eu falei, não é somente no tempo que as coisas estão boas, não é somente que o vento está propício, mas quando o vento está contrário, nós precisamos crer. E saber que Deus ele é fiel à sua palavra. Deus ele não muda. E o que ele promete, ele cumpre. Nós vivemos num tempo, eu já falei isso aqui, eu vou falar de novo. Se você não fizer um contrato, se você não colocar isso num papel escrito, não tiver assinado, de repente em alguns casos, né, vai até um cartório para reconhecer a assinatura, as pessoas não têm mais palavra. Então a nossa sociedade, a gente vai crescendo nesse meio, a gente acha, e como eu falei para você, a gente tende a atribuir isso a Deus. Querido, se a palavra diz, se a palavra de Deus diz, é porque Deus tem a intenção de realizar. Ele não disse isso somente para agradar a uns e a outros, ele não disse isso somente para que a gente possa se animar, o que ele disse é para que possa se cumprir. Então comece a crer na tua cura, comece a crer no teu milagre, comece a crer que Deus vai abrir portas, comece a crer que Deus vai livrar você de toda e qualquer perseguição, comece a crer que Deus já te sarou, que Deus já cuidou da sua vida, que você está na palma das mãos dele, que você é a menina dos olhos dele, que ele não te deixa, que ele não te abandona. Esse é o nosso Deus. Comece a crer nisso, não apenas uma palavra, não apenas sair daqui nessa noite como você entrou, mas que você possa sair daqui animado, crendo, confiando, o meu Deus é bom, eu experimento dele, eu sei, a palavra diz que as palavras dele são doces como mel, são maravilhosas, e que a gente possa experimentar isso a cada dia. Se ele promete, ele cumpre, se ele diz, acontecerá, é porque ele vai fazer acontecer, ele não se engana. É o que a palavra acabou de dizer aqui, a gente acabou de ler. Deus ele não se engana. Deus ele conhece o passado, ele conhece o presente, ele conhece o futuro. E tudo para ele é um tempo só, porque para Deus não existe tempo. Para nós temos um tempo, 24 horas, 7 dias, 31 ou 30 dias, 28, talvez 365 ou 66 dias no ano. Talvez a gente tenha aí uma série de coisas que nos limitam dentro de um tempo. Mas Deus não tem limitação. Para ele não existe tempo. E é por isso que eu digo para você, Deus ele não varia, Deus ele não muda, ele continua bom. Que você possa crer nisso, que isso possa animar você, que isso possa te levantar, que você continue firme nessa fé. Deus é bom, sábio e justo, é o que diz aqui no final. Atributos de Deus fala de quem ele é, fala do seu caráter,
falam da sua forma de agir, da sua forma de tratar, de dar início e dar fim. Tudo o que Deus fez, tudo o que Deus faz e tudo o que Deus há de fazer é perfeito. Ele é justo. Estava conversando com o irmão hoje. O irmão falou que parou, não é, um veículo que ele trabalha, parou um veículo e falou assim, olha, como não tem vaga aqui na rua e não tem como eu manobrar esse veículo, porque tem festa na rua, provavelmente uma festa, né, desse mês de junho e julho, e ele falou o seguinte, olha, eu vou ali e quando for mais ou menos 1 hora eu volto aqui. E alguém foi lá e quebrou a placa dele, arrancou o lacre da placa dele, e ficou com muita raiva, ficou irado, ficou, sabe, muito chateado. E ele não estava nem na frente do portão de ninguém. É porque o cara guardava o carro em cima da calçada e queria que ele tirasse, perdão, o veículo dele de cima da calçada. E o veículo dele não estava em cima da calçada, estava na rua. E o cara foi lá e fez esse estrago. E a pessoa trabalha com o veículo. E aí como é que a pessoa faz? E ele veio me perguntar, e aí pastor, o que é que eu faço? Eu falei, você quer saber a minha opinião? Se fosse eu que estivesse no teu lugar, Deus é a nossa justiça. A palavra está dizendo aqui, Deus é justiça. Não, mas o vizinho me entregou a filmagem. A gente acabou descobrindo lá por uma câmera quem foi. O cara, esquece isso. Vai adiante. Já não resolveu a questão? Já não resolveu rapidinho? Já não está tudo pronto? Então, continua seguindo adiante. Deixa que a justiça Deus faz. E essa é a mesma palavra que eu digo para você. De repente você já se sentiu injustiçado, de repente coisas já aconteceram na sua vida que você falou assim, gente, isso não aconteceu comigo, não é possível, eu não mereço isso. Queridos, Deus é justo. Se a gente passa por algumas situações, Ele está nos aperfeiçoando. Eu já falei isso para você várias vezes. Sabe, uma coisa que hoje a gente vê, gente, e é por isso que eu sou muito focado, né, em falar com você nessas quintas-feiras sobre fé. Não só eu, como qualquer pessoa que sobe aqui, sempre vai falar a mesma coisa para você. Que nós precisamos viver pela fé. Existem situações que nós não compreendemos, mas isso não pode roubar a nossa fé. Nós temos que olhar para o alto. Eu acho bacana que Jesus fez isso várias vezes. Eu vou repetir para você mais uma vez. Você vai ver na Bíblia muitas passagens onde diz assim, e Jesus, levantando os olhos aos céus, você já viu essa passagem assim? O que aconteceu? Jesus, ele tirou a sua vista das coisas terrenas, das circunstâncias que estavam em volta dele. E olha que não era fácil, era coisa difícil. E ele erguia os olhos aos céus. O que isso pode representar para mim e para você? Que na hora que nós estamos passando por dificuldades, por lutas, por tribulações, eu não preciso ficar com os meus olhos nisso. Eu preciso olhar para Deus. Eu preciso olhar para o alto. Eu preciso olhar para o que a palavra diz. Eu preciso saber o que Deus me promete. Eu tenho que buscar na palavra as promessas de Deus. Porque cada promessa dele é cumprida. Como eu falei para você, Deus não conta uma historinha. Deus não quer somente agradar. Ele é bom, Ele é sábio, Ele é justo. Eu não estou aqui nessa noite, queridos, e quando eu preparei essa mensagem, eu fiquei pensando assim, caramba, parece que eu sou um advogado de Deus, e Deus não precisa de advogado. Ele é perfeito. Mas, queridos, às vezes a gente precisa trazer isso à nossa memória. A gente precisa trazer à nossa mente, à nossa alma, de que Deus é bom. E muitas vezes, queridos, eu digo isso para você porque a gente conversa com muita gente. A gente tem contato com muitas pessoas. E as pessoas passam por problemas. E ao invés da pessoa buscar a Deus, buscar abrigo, como eu falei, na rocha, no momento de chamar a Deus e clamar a Deus e falar com Deus, a pessoa desiste da caminhada. Conhece aquela frase que a gente diz? Ruim com ele? Pastor, só está fazendo essa comparação com Deus? Não. Só estou dizendo para você o seguinte, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Aonde eu vou procurar solução para a situação que está talvez atrapalhando a minha vida? Só em Deus, porque eu não posso ficar longe dEle. Ele é tudo, a gente tem falado isso aqui para você. Deus é o completo, Deus é tudo em nós. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa alegria. Ele é aquele que investe em nós, aquele que acredita em nós. Sabia? Deus acredita em você. Ele não te criou, Ele não te chamou para que você seja mais um no meio da igreja. Não, Ele chamou para que você seja alguém relevante. Para alguém que possa estar confessando fé. Para alguém que possa estar ministrando fé sobre a vida de outras pessoas. Eu não posso ouvir todo mundo. Pastor Marcos, não dá para a gente ouvir todo mundo. A gente botou lá no aplicativo, né? Você pode pedir uma oração lá pelo aplicativo da igreja. Você pode, de repente, marcar um gabinete pelo 2401-7711, tem o WhatsApp dele. Você pode fazer inúmeras coisas. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes você é a pessoa mais próxima na vida de alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. E aí, se eu não tenho a certeza, se eu não tenho a convicção de que Deus é bom, como é que eu vou falar alguma coisa de bom para essa pessoa?
Essa fonte que somos nós só pode jorrar um tipo de água e nunca vai jorrar água amarga. Vai sempre jorrar água que alimenta, água que mata a sede, água que muda a situação daquela pessoa, água que provê fé para aquela pessoa. Creia nisso. A fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra. Então eu preciso conhecer a palavra, confessar a palavra, viver a palavra, porque assim eu posso falar para outras pessoas do que Deus faz, fez e vai continuar fazendo. Isso é importante demais, queridos. Nós não podemos estar com todos ao mesmo tempo. Mas às vezes, como eu disse, é você a pessoa mais próxima de alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. Mateus, capítulo 19, versículo 16. Diz assim: eis que alguém chegou perto de Jesus e consultou-o: mestre, que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? Questionou Jesus: por que me perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Jesus faz uma declaração aqui um pouco forte. E Jesus faz uma declaração aqui que ela é um divisor de águas quando a gente compreende isso. E eu peço que o Espírito Santo esteja te revelando isso nessa noite. Entenda isso, os nossos atos de bondade nunca serão atos de bondade completos. Só Deus é bom. Eu posso ser uma pessoa bacana, eu posso ser uma pessoa que é julgada pela sociedade como uma pessoa boa, mas entenda uma coisa, só Deus é bom. Só nele nós podemos confiar. Ele é aquele que não muda. Então eu posso amanhecer, eu posso dormir, eu posso trabalhar, eu posso viver crendo e confiando que Deus é bom. Em todo momento. Eu falei para você que eu ia repetir bastante essa frase, não é? Toda bondade emana dele, desce dele, nasce nele, é gerada nele. Entenda isso. Se nós às vezes fazemos um ato de bondade, esse é um dos elementos do fruto do Espírito, se a gente às vezes age com bondade é porque Deus nos capacita a agir dessa maneira. Vocês estão entendendo, gente, que tudo aponta para Ele? Não tem como. Eu tenho falado isso aqui com vocês, eu tenho falado isso com o pessoal da internet, porque tudo aponta para Jesus, aponta para Deus. No final das contas, Ele é o todo, Ele é tudo. Ele é a vontade, Ele é aquele que realiza, Ele é aquele que nos ajuda a fazer. Então creia nisso, como Ele sendo suficiente para a tua vida. Nunca pense assim, não, Deus se esqueceu de mim. Deus eu não sei por que eu estou passando por isso. Parece que Deus não ouve a minha oração. Parece que as coisas não dão certo. Parece que tudo. Não deixe esses pensamentos dominarem a tua mente. A alma engana. Infelizmente, os pensamentos, eles mentem. E se a gente der ouvidos a isso, ouvidos internos, se a gente começar a acreditar nisso, ao invés de acreditar naquilo que Deus diz, meus queridos, a gente não vai conseguir chegar até o final da nossa caminhada. Exalte ao Senhor por sua bondade. Sabe, talvez você não esteja vendo, mas Deus continua sendo bom com você. Talvez você não esteja entendendo, talvez você esteja como uma roupa dentro de uma máquina de lavar, não é? Agita para lá, agita para cá, agita para lá, agita para cá. Quem estiver me olhando pela internet e não estiver ouvindo o áudio vai pensar que eu estou querendo rodar aqui no poder, né? Não é isso não. O que acontece? Quando a gente está às vezes no meio do turbilhão, quando as coisas acontecem na nossa vida, a gente fica: Senhor, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo nada. Eu não estou conseguindo parar. Eu tento parar, mas eu não consigo parar. Eu não consigo parar para entender o que está acontecendo. Queridos, uma hora a máquina de lavar vai desligar. Máquina de lavar não fica ligada 24 horas por dia, não fica ligada para sempre. De repente você não está entendendo nada, de repente na tua mente você está pensando assim: meu Deus, por que isso está acontecendo com o irmão fulano, irmã fulana? Por que isso está acontecendo na minha vida, na minha família? No meio das coisas, queridos, fique firme. Deus continua bom. Ele não mudou, Ele não vai mudar. Não pense que amanhã Deus vai acordar com mau humor. Não pense que amanhã, não, hoje é sexta-feira, né? E Deus vai dizer: sextou, então hoje eu estou felizão. Não! Deus continua sendo o mesmo, Ele é bom todos os dias. Ele foi bom com Israel e Ele é bom com a igreja. Ele alimentou Israel com pães, Ele alimentou com maná, Ele alimentou com as codornas, Ele deu água a beber. Israel nunca passou necessidade, a tua vida não vai passar necessidade. Deus continua sendo o mesmo e hoje Ele te abraça, hoje Ele diz para você: meu filho, minha filha, eu te amo. Às vezes a gente tem dificuldade de falar essa palavra, mas creia nisso. Deus fala para você nesse momento: eu te amo. Não desista, não ande para trás, não recue, mas pelo contrário, avance na força de Deus. Creia que Ele continua do teu lado, creia que Ele continua com você. Ele não vai mudar, Ele sempre será o mesmo. Nós não precisamos entender uma situação, o que nós precisamos é crer que Deus está nessa situação junto conosco e com outras pessoas. Entenda isso.
Se Ele diz que faz morada no nosso coração, se Ele diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Alguém pregou, foi pastor, né? Pregou domingo. Alguém pregou isso aqui, eu não lembro agora. Alguém pregou isso. Eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. Gente, entenda isso. Deus, Ele jamais vai te abandonar, Ele não vai te deixar para trás. Você está junto com Ele. Quando você passa, ao passares pelo fogo, não te queimarás. Por que a gente não vai se queimar? Porque a gente é super poderoso? Não, porque Deus está conosco. Quando você passar pelas águas, você não vai submergir, você não vai afogar, porque Deus continua com você. Não adianta, às vezes, a gente pensar assim, que Deus tem hora que está com a gente, tem hora que Deus é favorável, tem hora que Deus não é favorável. Não fique pensando nesses dois pensamentos. A Bíblia diz, né, que nós não devemos cochear entre dois pensamentos. Na verdade, eu não posso mudar, eu não posso estar dentro, em cima do muro. A hora eu estou aqui, a hora eu estou fora, a hora eu estou dentro, a hora eu creio, a hora eu não acredito, a hora eu estou com força, a hora eu estou fraco. Não! Deus quer que você seja linear, constante. Que nós, a igreja dele, possamos confessar que Ele é bom em todo momento. Que Ele é bom em todos os dias. E para terminar, queridos. Salmo 23, versículo 6. E aqui eu amo demais esse versículo. Algumas pessoas vão até dizer, né, de cor, esse versículo. Que diz assim, bondade e misericórdia, que é a graça de Deus, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente nos seguirão. Você nunca vai estar sozinho. Você nunca vai estar jogado aí ao tempo. Você nunca vai ser deixado de lado. Pelo contrário, o Pai te ama e o Pai te abraça. Quando a gente vive certas situações na nossa vida, depois lá na frente a gente vai ver. Enquanto eu estava passando por aquela luta, só Deus para me sustentar. Quando nós às vezes ouvimos de algumas pessoas, e aqui a gente tem muitas essas experiências, a orar pelos pedidos de oração, a estar em contato, pastor Luiz visitando, às vezes a gente visitando, e a gente pensa assim, meu Deus, que situação é essa? Mas Deus está lá, Deus está cuidando, Deus está tratando. Você ouviu ainda agora o nosso pastor aqui pregando, orando sobre vários irmãos, sobre várias pessoas. Pode ter certeza, não importa a dificuldade que essa pessoa está vivendo, a gente não pode olhar para ela, mas olhar para aquele que pode fazer a mudança no meio dessa dificuldade. Que a gente possa sair daqui nessa noite, nessa mesma crença, nessa mesma fé. Que a nossa vida possa ser uma vida regrada, possa ser uma vida que anda conforme os mandamentos de Deus, aquilo que Deus determina para nós. E que a cada dia a gente possa continuar andando em fé diante dEle. Crendo em todo tempo, Deus é bom. Você pode repetir essa frase comigo antes da gente orar? Deus é bom. Aleluia. Vamos ficar de pé. Glórias a Deus. Querido Deus e Pai, essa palavra, Senhor, não foi me dada à toa. E ela fala primeiro ao meu coração, Senhor. E eu te agradeço, Senhor, por fazer com que eu entenda, que eu creia, que eu confie de que o Senhor é bom em todo o tempo. Assim também, Senhor, eu oro pela vida dos meus irmãos, pela vida daqueles, ó Deus, que estão nos acompanhando online. Eu peço, ó Deus, que o Senhor possa estar consolando o coração de cada um. Deus, que no meio das lutas, essa palavra, Senhor, possa ser bálsamo, possa ser remédio, possa ser cura na vida de todos aqueles que estavam pensando em desistir. Ah, Deus, levanta o teu povo, Pai. Levanta a cada um na força do teu poder. Levanta a cada um, Senhor, através da fé que eles têm exercido em Ti. Meu Deus, esse povo não está aqui nessa noite para passar um tempo, mas eles estão aqui porque eles sabem que só em Ti há a solução para todas as situações da sua vida. Ah, meu Deus, abençoa os empregos, abençoa, Senhor, aqueles que estão enfermos, abençoa as famílias, abençoa a vida espiritual de cada um, abençoa, Senhor, os meus irmãos, ó Pai, com algo novo, com a água cristalina, que refresca, que traz, ó Deus, um renovo, em nome de Jesus. Pai, que os meus irmãos possam se fortalecer, e a cada dia caminhar segundo a Tua palavra. Eu te oro assim, Senhor, e eu te agradeço, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.